Tem algo humilhante em perceber que um homem pode parecer firme por fora e ainda assim ser governado por dentro por medo, carência e insegurança. Às vezes, ele fala com convicção, tenta parecer no controle, levanta a voz, se explica demais, culpa o mundo, culpa o passado, culpa as pessoas. Mas basta prestar atenção em certas frases e a verdade aparece, porque a fraqueza raramente se revela no silêncio. Quase sempre ela escapa pela boca. E hoje você vai enxergar 5 frases que denunciam isso com clareza. Antes de continuar, escreva nos comentários: eu escolho força, não desculpas. Não como frase bonita, mas como decisão interna. Porque muita gente quer parecer forte. Pouca gente aceita abandonar aquilo que a mantém fraca. Existe uma diferença profunda entre um homem cansado e um homem fraco. Um homem cansado pode estar ferido, sobrecarregado, confuso, decepcionado com a vida. Mas ainda existe nele uma centelha de responsabilidade. Ainda existe a capacidade de olhar para si mesmo e dizer: eu preciso mudar. O homem fraco não, ele pode até falar de mudança, pode até admirar disciplina, pode até repetir frases de sabedoria, mas no momento em que a realidade o confronta, ele volta para o mesmo padrão, fugir de si mesmo. E é aqui que muita gente se engana, porque fraqueza não é falta de músculos, não é falta de dinheiro, não é falta de inteligência. Há homens fortes no corpo e fracos na mente, homens respeitados socialmente e miseráveis interiormente, homens que sabem argumentar, sabem impressionar, sabem até liderar por um tempo, mas não conseguem governar o próprio impulso, a própria vaidade, o próprio ressentimento. E quando alguém não governa a si mesmo, cedo ou tarde, será governado pelas circunstâncias. O estoicismo nunca tratou força como aparência, nunca tratou masculinidade como performance, nunca tratou poder como capacidade de dominar os outros. Para os estoicos, força sempre esteve ligada a uma coisa mais rara: domínio interior, a capacidade de sustentar a própria mente sem se tornar escravo da raiva, do orgulho, do medo, da necessidade de validação. E isso muda tudo, porque obriga você a olhar menos para a imagem e mais para a estrutura invisível que sustenta a sua vida. É por isso que certas frases importam tanto. As palavras não são apenas sons jogados ao ar. Elas carregam hábitos, carregam vícios mentais, carregam visões de mundo. Um homem pode repetir a mesma frase por anos, sem perceber que ela se tornou sua prisão. E quanto mais ele a repete, mais natural aquilo parece, mais justa parece sua postura, mais difícil parece enxergar o próprio erro. Daqui a pouco isso vai fazer sentido de forma ainda mais profunda, porque a maioria não percebe que antes de um homem destruir sua paz, seus relacionamentos ou seu destino, ele quase sempre destrói a própria clareza. E a clareza se perde primeiro na linguagem. Observe alguém por tempo suficiente e você vai entender quem ele é, não apenas pelo que faz, mas pelo que justifica, pelo que repete, pelo que defende quando está ferido, pelo que diz quando sente o ego ameaçado. Há frases que funcionam como pequenas confissões involuntárias. Elas não parecem graves à primeira vista. Soam comuns, cotidianas, às vezes até aceitáveis. Mas por trás delas existe uma mente sem disciplina, um caráter sem firmeza e uma vida sem eixo. O problema é que quase ninguém gosta de se reconhecer nisso. Todos preferem pensar que a fraqueza mora no outro, no homem explosivo, no homem derrotado, no homem visivelmente perdido. Mas a fraqueza mais perigosa não é a escancarada, é a fraqueza racionalizada, é aquela que aprendeu a se vestir de argumento, aquela que se apresenta como sinceridade, autenticidade, inteligência, independência ou realismo, quando na verdade é apenas medo tentando parecer lúcido. É aqui que muitos se perdem, porque um homem fraco raramente diz: eu sou fraco. Ele diz: eu sou assim. Ele diz: ninguém me entende. Ele diz: não tenho paciência para isso. Ele diz: não preciso de ninguém. Ele diz qualquer coisa que o preserve do encontro mais difícil de todos, o encontro com a própria responsabilidade. E quando a responsabilidade desaparece, o homem começa a apodrecer por dentro sem perceber. Ele continua funcionando, continua acordando, trabalhando, falando, desejando,
se relacionando, prometendo, se frustrando. Por fora, a vida segue, mas por dentro, algo vai se tornando cada vez mais instável. Ele perde paz, perde direção, perde compostura, fica mais reativo, mais ressentido, mais dependente da aprovação dos outros e, ao mesmo tempo, mais incapaz de admitir essa dependência. A mente vira uma espécie de correnteza. Tudo o arrasta. Qualquer crítica o atinge. Qualquer rejeição o desorganiza. Qualquer frustração parece uma afronta pessoal. E então ele faz o que homens fracos costumam fazer quando não suportam a própria fragilidade. Transformam desconforto em discurso. Em vez de corrigir a si mesmos, repetem frases que anestesiam. Em vez de ganhar clareza, procuram justificativas. Em vez de encarar o que precisa ser mudado, criam narrativas em que continuam sendo vítimas, gênios incompreendidos ou homens supostamente duros demais para sentir. Mas quem vive se escondendo atrás das próprias frases não constrói força. Constrói apenas distância entre quem é e quem poderia ser. Marco Aurélio lembrava a si mesmo que a alma assume a cor dos pensamentos. E isso é mais sério do que parece, porque os pensamentos, quando repetidos, moldam palavras. As palavras, quando repetidas, moldam atitudes. E as atitudes, quando repetidas, moldam destino. Ninguém chega à ruína de repente. Antes da ruína, existe repetição. Antes da repetição, existe permissão. E antes da permissão, existe uma frase que a mente aceita sem resistência. Por isso este vídeo não é sobre julgar outros homens. É sobre enxergar os sinais em si mesmo antes que eles criem danos maiores. É sobre perceber onde sua mente ainda age como inimiga da sua paz. É sobre identificar pequenas expressões que parecem banais, mas revelam uma estrutura interior frágil. Porque quando você corrige a linguagem, começa a corrigir também a direção da sua vida. E um homem que muda a direção interna, muda a forma como enfrenta a ausência, rejeição, pressão, fracasso, desejo, raiva e solidão. Nada disso acontece em um dia, mas tudo começa em um ponto muito simples: honestidade. A honestidade de admitir que talvez você tenha chamado de personalidade aquilo que era defesa, que talvez tenha chamado de frieza aquilo que era medo, que talvez tenha chamado de autenticidade aquilo que era descontrole, que talvez tenha chamado de independência aquilo que era incapacidade de confiar. Existe algo aqui que a maioria evita encarar, porque é muito mais confortável manter a imagem de força do que atravessar o desconforto da transformação. Só que sem essa travessia, não existe liberdade. Você pode continuar dizendo as mesmas frases, reagindo da mesma maneira e colhendo os mesmos resultados. Pode continuar se convencendo de que o problema está na mulher que não entendeu você, no amigo que se afastou, na vida que foi injusta, no mundo que exige demais. Ou pode começar a notar que a fraqueza não está apenas nas circunstâncias que o atingem, mas na forma como sua mente se posiciona diante delas. E a primeira frase revela exatamente isso. Ela parece simples. Muita gente diz sem pensar. Às vezes sai quase automaticamente, como reflexo. Mas por trás dela há um dos maiores sinais de fraqueza interior, a recusa em sustentar o peso da própria escolha. E quando um homem perde isso, perde junto uma das poucas coisas que realmente poderiam devolvê-lo ao controle. A primeira frase que um homem fraco sempre diz é: "A culpa não é minha". Essa é talvez a frase mais comum entre homens emocionalmente frágeis, porque ela oferece um alívio imediato. No momento em que algo dá errado, no momento em que a verdade aperta, no momento em que a consequência chega, essa frase aparece como um escudo. E por alguns segundos ela funciona. Ela protege o ego, ela afasta a vergonha, ela cria a sensação de inocência. Mas esse alívio cobra um preço alto. Toda vez que um homem terceiriza a culpa, ele entrega junto o próprio poder. Perceba a gravidade disso. Quando um homem diz "a culpa não é minha", como padrão, ele não está apenas descrevendo um fato. Ele está revelando uma posição existencial diante da vida. Está dizendo, ainda que não perceba, eu sou um efeito do que acontece, não uma força que responde. E essa postura destrói qualquer possibilidade real de maturidade, porque a força começa justamente
quando o homem para de perguntar apenas quem errou e começa a perguntar onde ele falhou em visão, escolha, prudência ou domínio de si. O homem fraco sempre encontra um lugar para colocar a culpa. Se uma relação termina, a culpa é da outra pessoa. Se ele fracassa, a culpa é da falta de oportunidade. Se explode, a culpa é da provocação. Se não evolui, a culpa é do ambiente. Se vive em guerra interior, a culpa é do passado. É claro que existem injustiças reais. É claro que existem traições, perdas, limitações, contextos difíceis. O estoicismo nunca negou a dureza da realidade. Nunca disse que o mundo seria gentil. O ponto não é fingir que nada externo influencia. O ponto é outro. E aqui está uma das divisões mais importantes entre fraqueza e força. O homem fraco usa a dor como licença para não se responsabilizar. O homem forte usa a dor como matéria-prima para se reconstruir. Isso exige muito mais do que coragem momentânea. Exige disciplina interior, porque assumir responsabilidade não dá prazer imediato. Não massageia o ego, não oferece desculpa elegante. Pelo contrário, obriga você a olhar para o que negligenciou. Obriga você a reconhecer onde foi impulsivo, omisso, arrogante, covarde ou dependente. E esse é um confronto que quase ninguém deseja espontaneamente. A maioria prefere a ilusão confortável de estar certa à liberdade, difícil de se corrigir. Mas veja, enquanto a culpa estiver sempre do lado de fora, o controle também estará. E um homem sem controle interior vive como folha ao vento. Um dia está bem, no outro está em guerra. Um dia promete mudança, no outro repete o mesmo erro. Um dia culpa a sociedade, no outro culpa a infância, depois culpa a ex, depois culpa a pressão, depois culpa o azar. A mente dele nunca pousa, nunca ganha clareza, nunca encontra paz, porque paz não nasce em quem vive fugindo do próprio centro. Epicteto ensinava que algumas coisas dependem de nós e outras não. Parece simples, mas a maioria dos homens passa a vida inteira sem realmente aceitar isso. Querem controlar a opinião alheia, o comportamento alheio, o tempo, o passado, o desfecho, a reciprocidade, a admiração, a permanência. E quando nada disso obedece, se revoltam. Depois dizem que a culpa não é delas. O problema é que essa revolta constante vai corroendo o caráter. Ela transforma o homem em alguém reativo, ressentido e cada vez mais distante da própria liberdade. Porque liberdade não é fazer o que quer. Liberdade é não ser arrastado por tudo o que acontece fora de você. É por isso que a primeira força que um homem precisa desenvolver não é a força de convencer, reagir ou vencer discussões. É a força de permanecer diante do espelho sem fugir da própria imagem. Porque enquanto ele precisar culpar tudo ao redor, continuará dependente do que está fora. E dependência nunca foi sinal de força. Dependência é corrente. Dependência é prisão. Dependência é viver emocionalmente à mercê daquilo que você não governa. Pense em quantos homens envelhecem sem amadurecer. O tempo passa, o corpo muda, a voz pesa, a aparência endurece, mas a estrutura interior continua infantil. Eles ainda precisam ter razão o tempo todo. Ainda se defendem antes de refletir. Ainda vivem como se admitir erro fosse humilhação. Ainda tratam responsabilidade como um ataque pessoal. E isso corrói não apenas os resultados que têm, mas a paz que poderiam construir. Porque ninguém encontra serenidade enquanto estiver em guerra contra a verdade. A verdade, nesse caso, é simples e incômoda. Mesmo quando o mundo falha com você, ainda existe uma resposta que depende de você. Essa resposta é o início da força. Marco Aurélio não controlava o império inteiro, os rumores, as doenças, as traições, a instabilidade humana, mas insistia em controlar a própria mente. Essa é a diferença. O homem fraco gasta energia demais tentando reorganizar o exterior para não ter que reorganizar o interior. O homem forte começa por dentro. Ele entende que, sem esse eixo, qualquer conquista externa será instável, qualquer respeito recebido será frágil, qualquer relação será contaminada, qualquer poder se tornará risco. Porque um homem sem responsabilidade não sabe sustentar o que recebe. Se recebe amor, sabota. Se recebe confiança, desperdiça.
Se recebe oportunidade, adia. Se recebe conselho, resiste. Se recebe correção, se ofende. No fundo, ele não sabe carregar nada sólido porque ainda não aprendeu a carregar a si mesmo. E aqui existe uma inversão importante que poucas pessoas percebem. Assumir responsabilidade não aumenta o peso da vida, diminui. No começo parece pesado, porque exige sair da fantasia. Exige abandonar a narrativa em que você era sempre o injustiçado, o incompreendido, o provocado, o azarado. Mas depois algo muda. Quando o homem aceita o que depende dele, a mente começa a se organizar. A névoa diminui. A energia antes desperdiçada em culpa, justificativa e ressentimento começa a voltar como presença, disciplina e clareza. É como sair de uma correnteza. Enquanto você briga com a água, tudo parece mais violento. Mas quando encontra a direção, o corpo para de desperdiçar força. A tolice vive em atrito constante com a realidade. A força aprende a responder. E responder é muito diferente de reagir. Reagir é impulso. Responder é consciência. Reagir é automático. Responder é escolha. Reagir pertence ao homem fraco. Responder começa a pertencer ao homem que quer se tornar livre. Por isso a frase, a culpa não é minha, nunca é pequena. Ela parece apenas uma defesa verbal, mas na prática ela revela uma recusa profunda de crescimento. Porque todo crescimento exige uma dose de desconforto moral. Exige a capacidade de dizer, talvez eu tenha permitido demais, talvez eu tenha ignorado sinais, talvez eu tenha agido com orgulho, talvez eu tenha insistido onde deveria ter recuado, talvez eu tenha falado demais e observado de menos. Esse talvez não enfraquece um homem, esse talvez o salva. Homens fracos têm horror desse ponto. Eles preferem a rigidez da desculpa à humildade da revisão. Preferem parecer firmes a se tornarem firmes. Preferem a pose da dureza à disciplina da transformação. Só que a vida cobra coerência. E cedo ou tarde, ela expõe o que o discurso tentou esconder. Porque não importa quão bem alguém saiba se justificar, os hábitos sempre denunciam a verdade. A linguagem denuncia. O modo de reagir denuncia. O tipo de relação que a pessoa constrói denuncia. A paz que ela consegue ou não sustentar denuncia. E isso nos leva à segunda frase. Ela é mais silenciosa, mais socialmente aceita e, por isso mesmo, mais perigosa. Porque, diferente da primeira, que geralmente aparece quando algo dá errado, esta surge justamente quando existe chance de crescimento, quando existe oportunidade de aprender, quando existe confronto com algo maior do que o próprio ego. E é aí que a fraqueza se revela de um jeito ainda mais sutil. A segunda frase que um homem fraco sempre diz é: eu já sei disso. À primeira vista, ela não parece grave. Parece até sinal de inteligência. Afinal, saber alguma coisa parece melhor do que ignorá-la. Mas existe uma diferença enorme entre ter ouvido uma ideia e ter sido transformado por ela. Existe uma diferença brutal entre reconhecer uma frase e incorporá-la na própria conduta. E é exatamente nesse espaço que muitos homens vivem se enganando. Porque o homem fraco não resiste apenas à dor, ele resiste à aprendizagem. No momento em que alguém tenta orientá-lo, corrigi-lo, aprofundar um ponto, mostrar um erro ou ampliar sua visão, ele se protege dizendo: eu já sei disso. Repare no que essa frase faz. Ela encerra a porta antes que algo entre. Ela preserva a imagem de competência. Ela evita o desconforto da humildade. Ela impede que o novo desorganize o velho. Em outras palavras, ela protege o ego de um confronto que poderia gerar maturidade. Só que sem esse confronto, não existe evolução real. Epicteto dizia que é impossível aprender aquilo que você acredita já saber. E isso não é apenas uma observação intelectual. É uma descrição precisa de como a mente arrogante funciona. O homem fraco não precisa ser barulhento para ser arrogante. Às vezes ele parece calmo, educado, articulado, mas por dentro já fechou o ouvido. Já decidiu que nada ali o alcança. Já escolheu defender o que pensa em vez de examinar o que vive. E isso cria um tipo de estagnação muito difícil de perceber, porque ele continua acumulando conteúdo, continua ouvindo vídeos, lendo frases, consumindo ideias, repetindo referências, admirando virtude.
Só que nada realmente se move, nada realmente desce da cabeça para o caráter. Ele sabe nomear disciplina, mas não vive disciplina. Sabe falar sobre paz, mas continua internamente desordenado. Sabe citar sabedoria, mas segue dependente de validação, reativo diante de críticas, ansioso quando é ignorado e orgulhoso demais para reconhecer a própria imaturidade. Essa é uma das formas mais sofisticadas de fraqueza. Parecer consciente sem estar disposto a mudar. Existe algo quase trágico nisso, porque um homem assim pode passar anos acreditando que está crescendo apenas porque está exposto a ideias elevadas. Mas exposição não é transformação, familiaridade não é domínio, informação não é clareza, e repetição de linguagem sábia não é sabedoria. A verdadeira mudança começa quando o conhecimento deixa de servir como ornamento e começa a funcionar como corte, como confronto, como bisturi interno. É aqui que a maioria recua, porque aprender de verdade dói um pouco. Aprender de verdade obriga você a abandonar versões antigas de si mesmo. Obriga você a perceber que aquilo que defendia talvez fosse vaidade, que aquilo que chamava de opinião madura talvez fosse apenas defesa, que aquilo que considerava firmeza talvez fosse medo de parecer pequeno. O homem forte tolera essa dor porque sabe que ela limpa. O homem fraco foge dela porque confunde humildade com humilhação. E então a frase aparece: eu já sei disso. Às vezes ela sai em voz alta, às vezes não sai, mas governa por dentro. Às vezes ele nem interrompe ninguém, mas escuta com impaciência. Escuta apenas para confirmar o que já pensa. Escuta sem abertura. Escuta sem presença. Escuta como quem protege território. Só que quem vive protegendo o território interior demais nunca amplia a própria mente. Continua andando em círculos dentro das mesmas convicções, das mesmas feridas, dos mesmos padrões. A vida tenta ensinar, mas ele repele. Um relacionamento tenta mostrar algo, mas ele se fecha. Um fracasso tenta corrigi-lo, mas ele interpreta apenas como injustiça. Um conselho tenta penetrar, mas ele o reduz ao que já conhece. Isso é fraqueza porque revela insegurança. O homem realmente forte não precisa parecer pronto. Ele não precisa provar que domina tudo. Ele não precisa se agarrar à imagem de quem sabe. Ele pode ouvir, pode rever, pode admitir que ainda não entendeu profundamente, pode retornar ao básico sem vergonha, pode reconhecer que há distância entre teoria e prática, pode deixar o ego quieto tempo suficiente para que a verdade faça seu trabalho. Essa postura cria paz, porque parte da ansiedade masculina nasce dessa necessidade constante de parecer capaz, informado, imune, inabalável. Isso cansa, isso endurece, isso isola. O homem começa a viver como uma fortaleza fechada, e toda fortaleza fechada demais acaba se tornando uma prisão. Ninguém entra para feri-lo, mas nada entra para renová-lo. Nem conselho, nem afeto, nem correção, nem perspectiva. Há proteção, mas não há liberdade. O estoico não buscava parecer completo, buscava permanecer aprendiz diante da realidade. Esse ponto é decisivo, especialmente para homens feridos pelo orgulho, porque o orgulho sempre tenta construir uma imagem de superioridade para esconder uma base instável. Quanto mais instável a base, mais necessidade de parecer acima, mais necessidade de dizer que já sabe, que já viu, que já entendeu, que ninguém tem nada a ensinar. Mas justamente aí se revela a fraqueza. Quem está firme não teme aprender. Quem está firme não sente ameaça diante da verdade. Quem está firme não precisa se defender do crescimento. Talvez você já tenha visto isso em si mesmo. Alguém fala algo que toca um ponto sensível e antes mesmo de refletir, sua mente responde: isso eu já sei. Talvez você até conheça a ideia, talvez já a tenha ouvido 10 vezes. Mas a pergunta certa não é se você já ouviu. A pergunta certa é: isso já se tornou conduta quando a dor aperta? Isso já se tornou presença quando a ausência machuca? Isso já se tornou domínio quando o ego é ferido? Isso já se tornou paz quando a mente quer correr atrás do que a despreza? Porque é nesses momentos que a sabedoria mostra se entrou ou não. Daqui a pouco, isso vai se conectar com a terceira frase, e ela expõe outro ponto decisivo. Muitos homens
não apenas fogem da responsabilidade e da aprendizagem, mas também recuam antes mesmo da tentativa. E quando isso acontece, a fraqueza deixa de ser apenas discurso. Ela vira destino. A terceira frase que um homem fraco sempre diz é: isso é impossível. Poucas frases revelam tanto sobre a estrutura interna de um homem quanto essa, porque, na maioria das vezes, ele não diz isso depois de esgotar todas as tentativas, depois de atravessar toda a dor, depois de experimentar com disciplina tudo o que estava ao seu alcance. Não, quase sempre ele diz antes. Diz no começo. Diz no desconforto inicial. Diz no momento em que percebe que terá de sustentar esforço, silêncio, constância e frustração sem recompensa imediata. E é aí que a fraqueza se revela. O homem fraco chama de impossível aquilo que, na verdade, exige um preço que ele ainda não quer pagar. Ele olha para algo que demandaria paciência, mudança de padrão, renúncia do ego, controle da mente, e como isso o confronta, prefere rotular como inviável. Assim, ele se protege de uma verdade mais dura. Não é que seja impossível, é que ele ainda não suporta o processo. Essa diferença é decisiva, porque quando um homem chama de impossível o que é apenas difícil, ele interrompe a própria travessia antes de começar. Fecha a porta antes da primeira tentativa real. Enfraquece a mente com uma sentença que parece objetiva, mas é profundamente emocional. No fundo, essa frase costuma nascer menos da razão e mais do medo. Medo de falhar, medo de parecer insuficiente, medo de tentar seriamente e descobrir o quanto ainda precisa amadurecer. E muitos homens vivem assim por anos. Dizem que é impossível superar uma ausência, que é impossível esquecer alguém, que é impossível controlar a própria ansiedade, que é impossível ficar sozinho em paz, que é impossível mudar o próprio temperamento, que é impossível reconstruir a vida depois de uma perda, que é impossível parar de correr atrás de quem não os quer. Mas perceba, em muitos desses casos, o impossível não é real. O que existe é apego, o que existe é impaciência, o que existe é a recusa em atravessar o vale escuro que separa o hábito antigo da liberdade nova. O impossível, para o homem fraco, muitas vezes é só o nome que ele dá à disciplina que ainda não desenvolveu. Sêneca dizia que não ousamos muitas coisas porque parecem difíceis, quando na verdade parecem difíceis porque não ousamos. Isso toca um ponto central da fraqueza masculina, a imaginação derrotada. Antes que a realidade mostre seus limites, a própria mente já decretou fracasso. Antes que o corpo aprenda a resistência, a linguagem já contaminou a alma. Antes que o caráter se fortaleça, a boca já anunciou rendição. E a rendição verbal tem consequências, porque toda frase repetida molda a expectativa, e toda expectativa molda a ação. Um homem que repete para si mesmo que algo é impossível, começa a agir como alguém para quem realmente não há saída. Sua postura muda, sua energia cai, sua atenção diminui, sua disciplina perde consistência. Ele já não observa para aprender, observa para confirmar que estava certo em desistir. A mente passa a selecionar evidências do fracasso. Tudo vira prova de incapacidade. Tudo reforça o mesmo veredito. É assim que nasce a prisão interior. Não como um muro construído de uma vez, mas como uma sequência de pequenas desistências justificadas. Uma frase aqui, uma evasão ali, um recuo que parece prudência, uma desistência que parece realismo. E quando percebe, o homem já não está apenas enfrentando um problema externo. Está vivendo dentro de uma narrativa que limita sua força, sua paz e sua liberdade. A palavra impossível pode funcionar como neblina. Ela cobre a estrada antes que você a veja com clareza. Impede a mente de distinguir entre o que realmente não depende de você e o que apenas exige tempo. E essa confusão é perigosa, porque o estoicismo nunca ensinou a insistir cegamente em tudo. Ensinou discernimento. Ensinou a reconhecer o que está sob seu controle e a agir plenamente ali. Mas o homem fraco usa a palavra impossível não como fruto de discernimento, e sim como fuga do esforço moral. Veja como isso aparece na vida afetiva. Há homens que dizem ser impossível parar de pensar em uma mulher que os rejeitou. Impossível deixar de esperar mensagem. Impossível não sofrer com a ausência.
Impossível seguir em frente sem explicação, sem fechamento, sem reciprocidade. Mas o que chamam de impossível, quase sempre, é a abstinência emocional. É a dor de romper um vínculo de dependência. É a mente acostumada à migalha entrando em desespero quando perde a fonte de validação. Dói sim, confunde sim, machuca sim, mas não é impossível. É uma travessia, e a maioria não quer travessia. Quer alívio instantâneo, quer a paz sem enfrentar o apego, quer a liberdade sem suportar o vazio inicial, quer o controle sem disciplinar a mente, quer dignidade sem renunciar à obsessão, quer cura sem silêncio. Por isso repete que é impossível, porque admitir que é possível muda tudo. Se é possível, então há responsabilidade. Se é possível, então há caminho. Se é possível, então talvez a permanência no sofrimento não seja apenas consequência do que aconteceu, mas também do modo como a mente continua alimentando aquilo. E esse é um ponto difícil de engolir para quem ainda precisa se ver apenas como vítima da própria dor. O homem forte pensa diferente. Ele não nega a dificuldade, não romantiza o processo, não finge que certas batalhas internas são leves, mas também não entrega à dor a autoridade de definir o futuro. Ele entende que muitas mudanças importantes parecem impossíveis justamente no estágio em que ainda não foram treinadas, e por isso permanece. Aprende a suportar o início desajeitado, aprende a respeitar o tempo da construção, aprende a avançar sem exigir que a mente esteja sempre motivada. Essa talvez seja uma das formas mais reais de força, continuar antes de se sentir pronto, porque quase ninguém se sente pronto para o que realmente transforma. Ninguém se sente completamente pronto para o luto, para a renúncia, para o autocontrole, para a solidão lúcida, para abandonar uma dependência emocional, para reconstruir a vida sem garantias. A prontidão completa é uma fantasia. O que existe é disposição. O que existe é coragem funcional. O que existe é a decisão de agir mesmo com a névoa ainda presente. O homem fraco espera sentir certeza para começar. O homem forte começa e no caminho constrói clareza. Isso muda tudo, porque a vida raramente abre o mapa inteiro. Em geral, ela oferece apenas o próximo passo, mas para quem já decretou impossibilidade, nem esse próximo passo é dado. E então, os anos passam. O apego continua. O mesmo medo continua. A mesma desordem interior continua. O homem continua falando sobre o que gostaria de ser, enquanto protege com palavras a versão de si mesmo que o mantém preso. É por isso que essa frase não é inocente. Toda vez que você diz, isso é impossível, precisa perguntar com honestidade. Impossível para quem? Impossível em absoluto ou impossível para a versão atual de mim? Porque essas são coisas muito diferentes. Talvez seja impossível manter a mesma mente e alcançar paz. Talvez seja impossível preservar o orgulho e construir intimidade saudável. Talvez seja impossível continuar reagindo da mesma forma e colher liberdade. Mas isso não significa que a transformação seja impossível. Significa apenas que você não atravessará a ponte, levando intacta a sua velha identidade. E muita gente sofre porque quer isso. Quer mudar sem perder o personagem antigo. Quer paz sem abrir mão da obsessão. Quer maturidade sem abandonar a vaidade. Quer liberdade sem encarar a abstinência emocional. Quer a nova margem sem atravessar a correnteza. Só que não funciona assim. Toda força real exige um funeral interno. Alguma versão sua precisa morrer. A que implora atenção, a que se explica demais, a que dramatiza a rejeição, a que confunde intensidade com amor, a que foge do silêncio, a que transforma carência em destino. E enquanto essa morte simbólica não é aceita, o homem continuará chamando de impossível aquilo que apenas ameaça o ego que ele ainda protege. Existe algo ainda mais profundo aqui. O homem fraco muitas vezes não diz, isso é impossível, apenas para escapar do esforço. Ele diz para escapar da esperança, porque a esperança verdadeira assusta quando exige responsabilidade. Enquanto algo é impossível, ele não precisa tentar com o coração inteiro, não precisa se comprometer, não precisa correr o risco da disciplina. O impossível o preserva de um fracasso visível.
mas também o condena a uma derrota silenciosa e permanente. A derrota de nunca descobrir quem poderia ter se tornado. Esse tipo de derrota não faz barulho, não vira escândalo, não gera manchete. Ela acontece por dentro. Um pouco a cada ano, um pouco a cada recuo, um pouco a cada frase repetida. Até que um dia, o homem percebe que sua vida ficou estreita demais. Seus desejos diminuíram, sua coragem encolheu, sua paz nunca chegou. E tudo isso não porque o mundo fosse invencível, mas porque ele se acostumou a nomear como impossível tudo o que exigia dele uma transformação séria. A sabedoria estoica rompe esse padrão ao lembrar uma verdade simples. Você não precisa conquistar tudo hoje. Precisa apenas não se abandonar. Não se abandonar quando a ausência machuca. Não se abandonar quando a recaída tenta puxar. Não se abandonar quando a mente pede migalhas. Não se abandonar quando o orgulho quer desistir. Não se abandonar quando o caminho parece longo demais. Isso é força. Isso é caráter. Isso é liberdade em construção. E quando um homem começa a sair dessa prisão, ele descobre algo que antes parecia distante. Grande parte do sofrimento não vinha apenas da dor em si, mas da interpretação que sua mente fazia dela. O impossível era, muitas vezes, uma lente escura, alimentada por medo, apego e impaciência. Quando essa lente começa a cair, a realidade continua. Exigente, mas já não parece intransponível. A correnteza continua forte, mas o homem já não se entrega a ela com a mesma facilidade. Só que há outra frase que costuma aparecer logo depois dessa. Uma frase que parece sinal de dureza, mas geralmente esconde exaustão emocional, defesa e medo de se comprometer com o que realmente importa. E é aqui que muitos homens confundem frieza com força, distância com paz e apatia com controle. A quarta frase que um homem fraco sempre diz começa justamente onde a sensibilidade ferida tenta se esconder atrás de uma máscara. A quarta frase que um homem fraco sempre diz é: eu não me importo. Essa frase costuma enganar muita gente porque veste a aparência da força. Soa como frieza, soa como independência, soa como alguém que não pode ser abalado. Mas na maioria das vezes não se trata de paz interior, trata-se de defesa. Trata-se de uma parede erguida às pressas para esconder o desconforto de sentir, de se envolver, de se responsabilizar, de admitir que algo tocou fundo. O homem fraco aprende cedo a usar essa frase como máscara. Quando é rejeitado, diz que não se importa. Quando decepciona alguém, diz que não se importa. Quando perde uma oportunidade, diz que não se importa. Quando afasta pessoas boas, diz que não se importa. Quando a vida mostra uma ferida que ele não quer tratar, diz que não se importa. Mas quem realmente não se importasse, não precisaria repetir isso com tanta frequência. Esse é o ponto que a maioria não percebe. O homem que está em paz não precisa anunciar indiferença. A serenidade verdadeira não faz propaganda de si mesma. Ela não precisa se afirmar o tempo todo. Quando alguém diz repetidamente, eu não me importo, muitas vezes está tentando convencer a si mesmo antes de convencer os outros. Está tentando sufocar uma verdade incômoda. Se machucou, sim. Se afetou, sim. Perdeu o eixo, sim. Só que, em vez de atravessar esse desconforto com lucidez, escolhe congelá-lo. E tudo o que é congelado por defesa continua vivo, por dentro. Pode ficar quieto por um tempo. Pode parecer controlado. Pode até assumir a forma de distância elegante, mas continua lá, continua influenciando a forma como ele ama, reage, interpreta, evita e se fecha. A apatia aparente não cura a ferida, apenas a empurra para baixo da superfície. E feridas empurradas para baixo não desaparecem. Elas vazam em irritação, orgulho, cinismo, impaciência, frieza excessiva e incapacidade de criar vínculos limpos. Por isso é tão importante distinguir indiferença estoica de apatia emocional. Os estoicos nunca ensinaram a não sentir, nunca ensinaram a virar pedra, nunca ensinaram a matar a sensibilidade. O que eles ensinavam era outra coisa, muito mais exigente: não entregar a alma ao que está fora do seu controle. Isso é completamente diferente. Um homem pode sentir a dor de uma perda
e ainda assim não se degradar por ela. Pode reconhecer a ausência e ainda assim manter dignidade. Pode sofrer uma rejeição e ainda assim não se transformar em escravo da própria carência. Isso é força. Já a frase "eu não me importo", quando usada como escudo, costuma apontar para outra direção. Ela revela um homem que não aprendeu a lidar com o próprio afeto. Um homem que teme tanto a vulnerabilidade que prefere amputar o sentimento em vez de educá-lo. E amputar nunca foi o mesmo que governar. Quem amputa, empobrece. Quem governa, amadurece. A diferença é brutal. O homem fraco acha que sentir é fraqueza. Então, cria uma persona de dureza. Fala com desdém. Age com frieza. Minimiza vínculos. Trata cuidado como dependência e profundidade como risco. Só que por trás disso, continua faminto por reconhecimento, por presença, por validação, por controle emocional sobre o outro. Ele não deixou de se importar. Apenas ficou orgulhoso demais para admitir que se importa de forma desordenada. É aqui que a fraqueza se torna confusa, porque por fora ele parece distante, mas por dentro continua preso, continua pensando, continua remoendo, continua revisitando conversas, imaginando respostas, fantasiando retornos, ensaiando indiferença, querendo que a outra pessoa perceba o que perdeu. Em silêncio, a mente dele continua correndo atrás, só que agora sem honestidade. E quando a mente corre atrás sem honestidade, o sofrimento se torna ainda mais desgastante, porque além da dor, existe negação. Negação cansa. Cansa porque obriga o homem a sustentar duas versões de si mesmo ao mesmo tempo, a que sente e a que finge não sentir, a que quer proximidade e a que performa distância, a que se afeta e a que insiste em parecer inalcançável. Essa divisão interna rouba paz, rouba clareza, rouba presença. A alma fica dividida entre o impulso real e a imagem que tenta defender. E homem dividido por dentro nunca transmite força verdadeira. Pode transmitir tensão, controle, rigidez, mas não força. Força é integração. É poder dizer, isso me afetou, sem se rebaixar. É poder reconhecer, isso doeu, sem se tornar vítima da dor. É poder admitir, eu me importei, sem transformar isso em submissão emocional. É poder sentir profundamente e ainda assim escolher com disciplina. Esse tipo de maturidade é raro, porque exige o que o homem fraco mais evita: contato direto com a própria verdade. Ele prefere a armadura. E toda armadura emocional traz um custo. No começo ela parece proteção, depois vira peso, depois vira identidade, depois vira prisão. O homem já não sabe mais se está em paz ou apenas dessensibilizado. Já não sabe se está lúcido ou apenas cansado de esperar. Já não sabe se realmente superou ou apenas secou por dentro. Essa é uma das tragédias silenciosas da fraqueza masculina, confundir o fechamento do coração com evolução. Mas não há evolução em se tornar incapaz de sentir com ordem. Marco Aurélio falava constantemente sobre preservar a parte governante da alma. Isso não significa endurecer, até não ser tocado por nada. Significa não permitir que o que você sente destrua a sua direção. O homem forte não nega a emoção. Ele não se ajoelha diante dela. Há um caminho no meio, e é justamente esse caminho que a maioria perde quando adota a frase "eu não me importo" como estilo de vida. Porque essa frase contamina tudo. Contamina a amizade, porque o homem já não sabe demonstrar lealdade sem desconforto. Contamina o amor, porque ele alterna entre intensidade carente e afastamento orgulhoso. Contamina o trabalho, porque perde compromisso com aquilo que exigiria presença real. Contamina o caráter, porque começa a tratar descuido como liberdade. Contamina a paz porque por trás da apatia permanece um ruído que nunca cessa. Existe uma forma muito comum disso aparecer nos relacionamentos. Depois de ser ferido, o homem decide que não vai mais se importar, não vai mais se apegar, não vai mais se abrir, não vai mais investir, não vai mais demonstrar. À primeira vista parece prudência, mas com frequência é apenas uma reação extrema de quem ainda não aprendeu a amar sem se perder. Então, ele troca um erro por outro, sai da dependência emocional e entra na esterilidade emocional.
sai da obsessão e entra no congelamento, sai da exposição desordenada e entra na blindagem permanente. Nenhum dos dois caminhos é liberdade. Liberdade não é implorar por atenção, mas também não é se tornar incapaz de oferecer presença. Liberdade não é perseguir migalhas, mas também não é transformar afeto em ameaça. Liberdade não é viver em função de alguém, mas também não é fazer da frieza um altar para o próprio orgulho. O homem forte caminha entre esses extremos. Ele sente, mas não se dissolve. Ele ama, mas não mendiga. Ele se importa, mas não se abandona. Ele reconhece valor, mas não se humilha por reciprocidade. Ele sofre às vezes, mas não usa o sofrimento como desculpa para se desumanizar. Isso exige refinamento interior. Exige aprender que vulnerabilidade não é se derramar diante de qualquer um, mas também não é proibir a própria alma de existir. Exige entender que paz não nasce de amputar emoções, e sim de colocá-las em ordem. Exige perceber que a necessidade constante de parecer indiferente já é, por si só, um sinal de dependência da imagem. E quem depende da imagem ainda não é livre. Talvez seja por isso que tantos homens parecem secos por fora e em guerra por dentro. Eles acreditaram que maturidade era não demonstrar. Acreditaram que dignidade era nunca admitir impacto. Acreditaram que controle era ausência de sentimento. E agora vivem com a mente dura, mas o coração mal resolvido. Não se permitem sentir com clareza. Então também não conseguem se desprender com clareza. Ficam presos numa espécie de inverno emocional. Nada floresce, mas a dor subterrânea continua. E aqui existe algo que a maioria não percebeu ainda. Muitas vezes, quando um homem diz, "eu não me importo", ele não está apenas fugindo da dor, está fugindo do compromisso que a verdade exigiria. Porque se ele admitir que se importa, talvez precise agir com mais honestidade. Talvez precise encerrar o que mantém aberto por orgulho. Talvez precise parar de jogar jogos emocionais. Talvez precise reconhecer carência, apego, medo, ausência de eixo. Talvez precise mudar. E mudar é o que o homem fraco evita enquanto pode. Por isso, ele prefere o discurso que anestesia, o discurso que corta pela superfície, o discurso que o deixa aparentemente intacto. Só que a paz não visita quem está apenas anestesiado. A paz visita quem está alinhado. E alinhamento exige que você pare de usar frieza como fantasia de poder. É possível ser calmo sem ser apático. É possível ser desapegado sem ser vazio. É possível ser firme sem ser fechado. É possível ser forte sem matar a própria sensibilidade. Esse equilíbrio é uma forma alta de liberdade, porque devolve ao homem algo que a fraqueza costuma destruir: a capacidade de escolher em vez de apenas se defender. E isso nos leva à quinta frase. Ela revela outro tipo de miséria interior, uma miséria menos dramática, porém profundamente corrosiva, porque há homens que não fogem apenas da responsabilidade, da aprendizagem, do esforço e da vulnerabilidade. Fogem também de tudo aquilo que não alimenta vantagem imediata. E quando isso acontece, a alma começa a encolher, o caráter perde nobreza, a vida vira cálculo, as relações viram instrumento, e a mente já não consegue mais enxergar valor onde não há lucro rápido. A quinta frase que um homem fraco sempre diz expõe exatamente isso. A quinta frase que um homem fraco sempre diz é: "O que eu ganho com isso?" Entre todas, essa talvez seja a que mais empobrece a alma de forma silenciosa, porque ela não soa explosiva, não soa dramática, não soa obviamente destrutiva. Pelo contrário, em muitos ambientes, ela até parece inteligência prática, parece senso de estratégia, parece maturidade. Mas quando essa frase se torna um filtro constante, ela revela um homem que já não sabe mais reconhecer valor além da própria vantagem imediata. E isso é uma forma profunda de fraqueza, porque o homem fraco enxerga quase tudo como negociação. Se ajuda, quer retorno. Se escuta, quer reconhecimento. Se permanece, quer controle. Se oferece algo, quer vantagem. Se entra numa relação, quer extrair. Se dedica tempo, quer recompensa visível. A mente dele já não pergunta o que é certo, o que é digno,
o que constrói caráter, o que preserva a paz, o que honra sua consciência. Pergunta apenas: o que eu ganho com isso? E quando essa lógica domina a vida interior, algo muito importante se perde: a capacidade de agir por princípio. Sem princípio, o homem se torna barato. Pode até parecer esperto, pode até subir rápido em alguns contextos, pode até aprender a manipular impressões, trocar favores, cultivar conveniências e preservar vantagens. Mas por dentro se torna estreito. Tudo nele gira em torno de benefício pessoal, validação, utilidade imediata. Ele já não consegue se entregar com inteireza a nada que não devolva prazer, status, lucro, atenção ou segurança. E uma alma assim nunca encontra paz, porque paz exige uma relação mais nobre com a vida. Exige que nem tudo seja pesado na balança do ganho. Exige que você saiba reconhecer o valor do dever, da integridade, da disciplina silenciosa, da presença correta, da ajuda que não precisa virar moeda. Quando um homem perde isso, ele passa a viver num estado de cálculo permanente. E cálculo permanente desgasta, cansa, endurece, isola. Tudo vira transação, tudo vira comparação, tudo vira medida de vantagem. Marco Aurélio lembrava que o que não é bom para a colmeia não pode ser bom para a abelha. Essa visão é poderosa porque desfaz uma ilusão muito masculina, a ideia de que vencer é extrair o máximo para si. O estoicismo aponta para outra direção. Vencer, no sentido mais alto, é tornar-se alguém confiável, útil, íntegro e interiormente estável. É construir uma presença que melhora o ambiente, não apenas uma inteligência que o explora. O homem fraco não entende isso, ou entende apenas na teoria, mas continua vivendo de outro modo. Ele mede amizade por conveniência, mede relação por carência atendida, mede trabalho por aplauso, mede generosidade por retorno, mede tempo por ganho imediato. E como tudo precisa gerar algo para ele, a vida vai perdendo profundidade, porque as coisas mais valiosas nem sempre devolvem recompensa instantânea. Às vezes devolvem caráter, às vezes devolvem clareza, às vezes devolvem paz. E homem fraco costuma desprezar tudo o que não pode exibir rapidamente. Esse padrão também destrói relações afetivas, porque quando um homem entra em vínculo perguntando o tempo todo: o que eu ganho com isso? Ele deixa de amar e começa a barganhar, deixa de estar presente e começa a calcular, deixa de observar a verdade da relação e passa a monitorar o quanto está recebendo em troca. Isso o torna ansioso, ressentido e facilmente manipulável. Qualquer oscilação o desorganiza, porque no fundo ele não está ancorado em valor interno, está ancorado em retorno. E quem vive por retorno emocional se torna escravo da reciprocidade. Se recebe, a tensão se anima. Se não recebe, se amarga. Se sente admiração, se abre. Se sente ignorado, se retrai com orgulho. Se é validado, investe. Se não é, transforma tudo em frieza ou cobrança. Perceba como isso é frágil. Parece força porque o homem diz que não aceita pouco, que sabe seu valor, que não perde tempo. Mas muitas vezes não é valor. É utilitarismo emocional. É incapacidade de permanecer inteiro quando não há recompensa imediata. É dificuldade de sustentar o próprio eixo sem que o mundo esteja constantemente alimentando o ego. E isso não é poder. Isso é dependência sofisticada. O homem forte age diferente. Ele sabe que nem tudo precisa render no mesmo instante. Sabe que algumas decisões são corretas, mesmo quando não trazem vantagem aparente. Sabe que caráter se forma em escolhas que ninguém aplaude. Sabe que servir, cooperar, honrar a palavra, manter compostura e agir com dignidade produzem um tipo de riqueza que não cabe em cálculo rápido. Ele não é ingênuo, não se entrega de forma tola, não vive para ser usado, mas também não reduz a vida a um mercado emocional. Essa diferença separa um homem nobre de um homem fraco. O homem fraco está sempre tentando ganhar alguma coisa. O homem forte está construindo alguma coisa. Quando essa chave vira, a vida muda, porque quem só quer ganhar vive tenso. Quem quer construir, aprende a ter paciência. Quem só quer vantagem, vive comparando. Quem quer construir, aprende a permanecer. Quem só quer retorno,
se sente lesado com facilidade. Quem quer construir entende processo. Quem só quer extrair termina vazio. Quem quer contribuir se torna sólido. Existe algo muito importante nisso para qualquer homem que sofre com apego, ansiedade afetiva e dependência de atenção. Grande parte desse sofrimento aumenta quando a mente entra nessa lógica de ganho. O que eu recebo, o que ela me dá, quanto ela demonstra, o que eu ganho insistindo, o que eu perco saindo. Como fico sem essa validação? Tudo vira contabilidade emocional. E contabilidade emocional nunca gera liberdade, gera escassez, gera obsessão, gera a sensação constante de que falta algo, de que alguém está devendo algo, de que a paz depende de uma compensação externa. Mas a paz não nasce de compensação, nasce de alinhamento. Nasce quando o homem volta a perguntar: que tipo de pessoa estou me tornando com isso? Essa escolha preserva meu caráter? Essa insistência mantém minha dignidade? Essa relação fortalece minha mente ou a enfraquece? Esse comportamento me aproxima de liberdade ou me prende mais? Essas são perguntas de força. Elas deslocam o foco do ganho imediato para a construção interna. E essa mudança é decisiva, porque devolve o centro ao lugar certo. O homem deixa de viver como alguém mendigando o retorno do mundo e começa a viver como alguém responsável pela qualidade da própria alma. Isso não o torna frio, o torna lúcido. Não o torna distante, o torna menos vendável, menos manipulável, menos dependente. E aqui, todas as 5 frases começam a se conectar. A culpa não é minha, revela fuga da responsabilidade. Eu já sei disso, revela fechamento da mente. Isso é impossível, revela recuo diante da transformação. Eu não me importo, revela defesa no lugar de maturidade. O que eu ganho com isso? Revela empobrecimento do caráter. Veja como elas formam uma mesma estrutura. Todas protegem o ego. Todas evitam confronto interior. Todas afastam o homem da clareza. Todas mantêm a mente em padrões de fraqueza. Todas parecem pequenas, mas empurram a vida para a mesma direção, longe da liberdade. É assim que muitos homens se perdem sem perceber. Não em um grande colapso, não em uma queda dramática, mas em pequenas repetições diárias, em frases automáticas, em justificativas aceitas sem exame, em modos de pensar que parecem normais, mas lentamente corroem paz, disciplina e dignidade. A fala revela mais do que intenção, revela estrutura. Um homem pode ouvir estas 5 frases e imediatamente pensar em outra pessoa. Pode lembrar do amigo arrogante, do colega acomodado, do parente reativo, do homem orgulhoso, do sujeito utilitário. Mas o valor real desta reflexão começa quando a atenção volta para dentro. Onde isso ainda aparece em você? Em que momento sua mente ainda foge, endurece, dramatiza, calcula, se fecha ou se protege demais? Essa honestidade não diminui um homem, ela o devolve a si mesmo, porque tudo começa a mudar quando você para de defender padrões que sabotam sua paz, quando para de chamar fraqueza de personalidade, quando para de chamar orgulho de valor, quando para de chamar anestesia de equilíbrio, quando para de chamar interesse de inteligência, quando para de chamar desistência de realismo. A partir daí, o caminho se abre. Não porque a vida fique fácil, mas porque você deixa de lutar contra a verdade. E quando um homem para de lutar contra a verdade, algo raro acontece. Ele começa a recuperar o controle. Controle da palavra, controle da reação, controle do impulso, controle da necessidade de aprovação, controle da mente quando a ausência aperta, controle do ego quando a ferida quer falar mais alto, controle suficiente para não se abandonar em nome de atenção, orgulho ou carência. Isso é força. Não a força teatral, não a força barulhenta, não a força que precisa impressionar, mas a força silenciosa de quem já não quer viver escravo do que sente a cada minuto. A força de quem entende que liberdade não é fazer tudo o que deseja, e sim não ser arrastado por tudo o que deseja. A força de quem percebe que paz não vem quando o mundo finalmente obedece, mas quando a mente aprende a ocupar seu lugar. Talvez hoje você tenha se reconhecido em uma dessas frases, talvez em mais de uma. E isso não precisa ser motivo de vergonha.
Pode ser o início da sua lucidez, porque o pior estado não é cair em padrões fracos. O pior estado é protegê-los como se fossem parte intocável da sua identidade. Quando você os enxerga com clareza, já começou a sair deles. Então, observe sua fala a partir de agora. Observe o que você repete quando está ferido. Observe o que você diz quando é contrariado. Observe o que sua boca tenta defender quando o ego se sente ameaçado. Observe quais frases trazem alívio imediato, mas roubam responsabilidade, paz e direção. Porque muitas vezes a libertação começa aí, no momento em que um homem percebe que sua própria linguagem estava treinando sua prisão. E se este vídeo tocou você de verdade, escreva nos comentários apenas menos. Desculpas, mais domínio. Deixe essa frase como um compromisso com a sua própria mente. E no próximo vídeo, eu quero te mostrar o comportamento que faz um homem perder valor sem perceber, mesmo quando ele acha que está demonstrando amor. Porque muitos não estão sofrendo por falta de sentimento. Estão sofrendo por falta de clareza. Existe um tipo de fraqueza que é ainda mais perigoso do que todas as outras, porque ela não aparece apenas no que o homem diz. Ela começa a aparecer no que ele tolera, no que ele persegue, no que ele normaliza dentro da própria mente. E depois de repetir certas frases por tempo suficiente, a consequência é inevitável. Ele começa a viver de um jeito que confirma tudo aquilo que diz. É por isso que palavras importam tanto. Elas não apenas expressam um estado interior, elas o consolidam. Cada vez que um homem foge da responsabilidade com a boca, foge um pouco mais com o caráter. Cada vez que se fecha para aprender, estreita mais o próprio mundo. Cada vez que chama de impossível aquilo que exige disciplina, fortalece a própria impotência. Cada vez que usa a frieza para esconder feridas, se afasta mais da verdade. Cada vez que mede tudo pela vantagem imediata, se torna menos livre e mais dependente do retorno que o mundo oferece. No começo parece só linguagem, depois vira postura, depois vira hábito, depois vira destino. E é justamente aqui que muitos homens acordam tarde demais. Não porque perderam tudo de uma vez, mas porque foram se perdendo aos poucos. Um pouco da dignidade quando correram atrás de quem os desprezava. Um pouco da paz quando transformaram apego em rotina. Um pouco do respeito próprio quando aceitaram migalhas só para não enfrentar o vazio. Um pouco da clareza quando escolheram a narrativa confortável em vez da verdade. Um pouco da força quando passaram a depender da validação para se sentir inteiros. A fraqueza não chega sempre como desastre. Às vezes, ela chega como costume. O costume de se explicar demais. O costume de procurar culpados. O costume de querer parecer forte em vez de se tornar forte. O costume de reagir a tudo. O costume de falar para proteger o ego, não para revelar lucidez. Com o tempo, esse homem já não sabe mais diferenciar quem ele é dos mecanismos que criou para sobreviver. Ele chama defesa de personalidade, chama carência de intensidade, chama orgulho de valor, chama distância de paz, chama desistência de maturidade. E enquanto faz isso, vai construindo uma vida cada vez mais incoerente com aquilo que diz querer. Quer paz, mas alimenta a obsessão. Quer respeito, mas se abandona por atenção. Quer amor, mas age sem eixo. Quer liberdade, mas continua preso à aprovação. Quer força, mas protege tudo aquilo que o enfraquece. Essa contradição esgota. Porque no fundo a alma sabe. Ela sabe quando existe mentira interna. Sabe quando a pose não combina com a estrutura. Sabe quando a imagem de homem forte encobre uma mente implorando por confirmação. E não há cansaço mais profundo do que viver muito tempo distante de si mesmo. A mente fica ruidosa, o corpo fica tenso, o humor oscila, a presença se quebra. O homem começa a viver como alguém sempre um pouco ameaçado, sempre um pouco faminto, sempre um pouco na defensiva. E então, qualquer ausência vira crise. Qualquer rejeição vira ferida de identidade. Qualquer crítica vira afronta. Qualquer silêncio vira abandono. Qualquer demora vira gatilho. Percebe como tudo se conecta? As frases não são o problema inteiro, mas são portas de entrada. São sinais. São pequenas rachaduras por onde a estrutura real aparece. Quando um homem presta atenção nelas com honestidade,
Ele começa a perceber algo muito maior. Sua maior luta talvez nunca tenha sido contra o mundo, contra as pessoas ou contra o passado. Talvez sua maior luta tenha sido contra a desordem da própria mente. E essa é uma boa notícia, mesmo que doa, porque se a origem de boa parte do sofrimento está na forma como sua mente foi treinada, então existe saída, existe reconstrução, existe disciplina possível, existe uma liberdade que não depende de alguém voltar, de uma mensagem chegar, de uma oportunidade aparecer, de um reconhecimento vir. Existe uma liberdade que nasce quando o homem para de terceirizar sua paz. Mas isso exige uma decisão dura, a decisão de abandonar o prazer das desculpas, o prazer da superioridade defensiva, o prazer de parecer frio, o prazer de se vitimizar silenciosamente, o prazer de dizer que já sabe, o prazer de recuar e chamar isso de realismo, o prazer de calcular tudo, o prazer de continuar o mesmo sob nomes mais elegantes, porque toda fraqueza protegida oferece algum conforto. Essa talvez seja uma das verdades mais difíceis de aceitar. O homem não permanece preso apenas porque sofre. Permanece preso também porque há uma parte dele que ainda recebe algo da prisão. Às vezes recebe identidade, às vezes recebe desculpa, às vezes recebe atenção, às vezes recebe a ilusão de superioridade moral, às vezes recebe a permissão de não mudar. E enquanto esse ganho oculto não for encarado, a libertação continua distante. Por isso, a transformação real nunca começa apenas com motivação, começa com renúncia. Renúncia do personagem que sempre se defende, renúncia da linguagem que enfraquece, renúncia do impulso de parecer invulnerável, renúncia da necessidade de ganhar o tempo todo, renúncia da fantasia de que alguém de fora vai finalmente organizar o que você ainda não quis organizar por dentro. Esse é o ponto em que um homem começa a ficar perigoso no melhor sentido, perigoso para o próprio apego, perigoso para a própria desordem, perigoso para os ciclos que antes o dominavam, perigoso para a necessidade de atenção, perigoso para os hábitos mentais que o mantinham pequeno, porque agora ele já não está tão disponível para a própria fraqueza. Ele começa a notar a frase antes de pronunciá-la, começa a perceber o impulso antes de obedecê-lo, começa a sentir a ferida sem transformá-la em identidade, começa a suportar silêncio sem mendigar migalhas, começa a perder o medo de olhar para si sem enfeite. E isso é raro, muito raro. A maioria quer resultado sem autoobservação, quer paz sem disciplina, quer liberdade sem desapego, quer dignidade sem confronto interno. Mas nada sólido nasce assim. A paz que não passa pela verdade é só anestesia. A força que não passa pela humildade é só rigidez. O desapego que não passa pela clareza é só secura. A liberdade que não passa pela responsabilidade é só fantasia. Os estoicos compreendiam isso com profundidade. Eles sabiam que o homem não se destrói primeiro no campo de batalha, mas dentro de si mesmo. Não quando a vida o fere, mas quando ele entrega o governo da alma à impulsividade, à vaidade, ao medo, ao prazer imediato. É por isso que toda construção séria começa no invisível, no pensamento que você permite, na interpretação que você alimenta, na frase que você repete, na emoção que você sente sem se ajoelhar diante dela. Esse governo interior não nasce de uma vez. Ele nasce toda vez que você interrompe uma velha frase, toda vez que você assume uma responsabilidade, toda vez que ouve de verdade, toda vez que faz o difícil sem chamar de impossível, toda vez que sente sem se esconder atrás da apatia, toda vez que escolhe caráter acima de ganho rápido. São pequenos atos, mas acumulados, mudam a direção inteira de uma vida. Talvez ninguém veja no começo, talvez ninguém reconheça, talvez ninguém aplauda, mas algo dentro de você começa a se alinhar. E quando o interior se alinha, o exterior deixa de ter o mesmo poder de arrastar sua paz. Você ainda vai sentir, ainda vai perder, ainda vai se decepcionar, ainda vai enfrentar ausência, dúvida, vontade de voltar atrás. Mas não da mesma forma, porque agora existe eixo. Existe um centro que não depende tanto da resposta alheia. Existe uma mente menos dispersa. Existe uma presença menos faminta. Existe um homem que começa a entender que força
não é nunca ser tocado. Força é não perder a si mesmo quando algo toca fundo. Força é conseguir permanecer inteiro, mesmo quando a vida não oferece o que o ego queria. Força é continuar digno mesmo quando a carência pede pressa. Força é saber que você pode sofrer e ainda assim não se abandonar. Esse é o começo da liberdade masculina de verdade. Não a liberdade de fazer o que quiser, mas a liberdade de não ser comandado por qualquer impulso. Não a liberdade de nunca precisar de ninguém, mas a liberdade de não transformar ninguém em fonte da sua identidade. Não a liberdade de nunca sentir dor, mas a liberdade de não transformar a dor em desculpa para viver pequeno. E quando essa liberdade começa a nascer, as 5 frases perdem força. A culpa não é minha, dá lugar a o que depende de mim. Eu já sei disso, dá lugar a o que ainda preciso incorporar. Isso é impossível, dá lugar a qual é o próximo passo. Eu não me importo, dá lugar a isso me afetou, mas não vai me governar. O que eu ganho com isso? Dá lugar a quem eu me torno com isso? Perceba como a alma muda quando a linguagem muda. O homem sai da defesa e entra na consciência, sai do impulso e entra na escolha, sai da prisão e começa a enxergar a travessia, sai da dependência e começa a construir paz, sai da carência cega e começa a recuperar dignidade. É aí que o vídeo deixa de ser apenas reflexão e se torna espelho. Porque talvez você não precise de mais teoria agora. Talvez precise apenas de coragem suficiente para observar com rigor o que a sua boca te anda protegendo. Quais frases têm saído de você nos dias ruins? Quais narrativas sua mente repete quando se sente rejeitada, contrariado, esquecida, frustrada? Onde você ainda chama de personalidade aquilo que é apenas um padrão de defesa? Responder isso com honestidade pode mudar mais a sua vida do que muitos conselhos bonitos. Porque a verdade, quando finalmente é aceita, simplifica. Ela não torna tudo leve de imediato, mas tira o excesso de neblina. E um homem com menos neblina pensa melhor, escolhe melhor, ama melhor, se retira melhor, suporta melhor, recomeça melhor. Já não precisa correr tanto atrás do que o humilha. Já não precisa discutir tanto com a realidade. Já não precisa usar palavras para preservar uma identidade frágil. Ele começa, enfim, a ficar em paz com a responsabilidade de ser quem é. E essa paz não tem preço. No fim, a fraqueza de um homem não se revela apenas quando ele cai. Ela se revela naquilo que ele continua defendendo, mesmo depois de perceber que aquilo o destrói. Esse é o ponto mais delicado de todos, porque cair, todos caem. Sentir dor, todos sentem. Se confundir, se apegar, reagir mal, insistir no que machuca, tudo isso faz parte da experiência humana. O problema real começa quando o homem transforma seus mecanismos de defesa em morada, quando ele para de usar certas frases por impulso e passa a viver dentro delas. É aí que a prisão se fecha. Não é a mulher que foi embora, não é o silêncio que veio, não é a rejeição, não é o fracasso, não é a demora da vida. É a interpretação que se instala, é a linguagem que fixa essa interpretação, é a repetição que transforma um momento difícil em identidade permanente. E quando isso acontece, o homem já não está apenas passando por uma fase, ele está sendo moldado por ela sem perceber. Por isso este vídeo nunca foi apenas sobre 5 frases, foi sobre 5 portas por onde a fraqueza entra, 5 maneiras de perder o centro, 5 formas de abandonar a própria paz sem perceber. E se você olhar com profundidade, verá que todas apontam para o mesmo problema. Um homem fraco vive excessivamente voltado para fora. Fora está a culpa. Fora está a validação. Fora está a resposta que ele quer. Fora está o ganho que ele busca. Fora está a imagem que ele tenta sustentar. Fora está tudo. E quando tudo está fora, a alma fica sem casa. O estoicismo chama o homem de volta para dentro. Não para dentro como fuga do mundo, mas para dentro como reencontro com governo, consciência e ordem. Para dentro como quem volta a segurar as rédeas da própria mente. Para dentro como quem para de pedir ao mundo aquilo que só a disciplina interior pode construir. Esse retorno é silencioso, mas poderoso.
Ele começa quando você se ouve com mais atenção, quando percebe que certas palavras saem rápidas demais, quando nota que alguns discursos sempre aparecem para proteger a mesma ferida, quando entende que sua boca talvez esteja defendendo padrões que sua alma já não suporta mais carregar. E então, pouco a pouco, algo se reorganiza. Não porque a vida pare de doer, mas porque você deixa de piorar a dor com ilusões que enfraquecem. Você começa a trocar impulso por observação. Quando a mente quiser dizer, a culpa não é minha, você respira e pergunta, o que aqui depende de mim? Quando o orgulho quiser dizer, eu já sei disso, você recua e pergunta, se eu sei, por que ainda não vivo? Quando o medo quiser dizer, isso é impossível, você devolve com honestidade, ou é apenas difícil para a versão atual de mim? Quando a defesa quiser dizer, eu não me importo, você se corrige, isso me tocou, mas eu não vou me perder nisso. Quando o ego quiser dizer, o que eu ganho com isso? Você amplia a visão. O que isso constrói em mim? É assim que a força nasce na prática. Não em grandes promessas, não em discursos bonitos, não em explosões de motivação, mas em correções pequenas, repetidas, conscientes, em momentos em que ninguém vê, em segundos silenciosos em que você escolhe não seguir o velho padrão. A maioria dos homens subestima esses momentos porque quer mudanças visíveis demais. Quer sentir imediatamente que virou outra pessoa, quer uma ruptura dramática, quer um antes e depois evidente. Mas quase nunca é assim. A verdadeira reconstrução masculina parece mais uma travessia na neblina. Você não enxerga tudo, não domina tudo, não sente tudo resolvido, mas continua caminhando, continua limpando a linguagem, continua interrompendo a autossabotagem, continua devolvendo a mente ao lugar certo. E isso com o tempo muda tudo. Muda a forma como você suporta a ausência. Muda a forma como você reage à rejeição. Muda a forma como você se posiciona em uma relação. Muda a forma como você encara a frustração. Muda a forma como você lida com silêncio, espera, dúvida, orgulho e carência. Porque um homem que recupera o governo da linguagem começa a recuperar o governo de si. Ele já não corre com a mesma facilidade atrás do que o humilha. Já não transforma qualquer emoção em ordem. Já não faz do desconforto uma justificativa para permanecer igual. Já não precisa vestir frieza para esconder confusão. Já não mede tudo pelo lucro imediato. Ele começa a ficar mais limpo por dentro, mais claro, mais firme. E quando essa firmeza aparece, uma coisa muito importante acontece. O mundo continua instável, mas ele já não desaba com a mesma facilidade. Isso é maturidade. Maturidade não é nunca errar, é perceber mais cedo, é corrigir mais rápido, é se defender menos e se observar mais, é falar menos para proteger o ego e agir mais para proteger a paz. É aceitar que algumas dores não serão resolvidas no mesmo dia, mas ainda assim não permitir que elas definam sua identidade. Talvez você tenha chegado até aqui carregando uma sensação antiga de cansaço. Cansaço de pensar demais em quem não pensa em você. Cansaço de se perder em carência, ansiedade, culpa, orgulho ou apego. Cansaço de repetir os mesmos padrões e depois se perguntar por que a paz nunca fica. Se for esse o caso, entenda. Esse cansaço não precisa ser o fim da sua força. Pode ser o fim das suas desculpas. Porque em algum momento o homem precisa decidir. Decidir se vai continuar protegendo o padrão ou confrontando o padrão. Decidir se vai continuar chamando prisão de personalidade. Decidir se vai continuar oferecendo sua mente ao impulso de cada dia. Decidir se vai continuar tentando parecer forte ou finalmente começar a se tornar forte. Essa decisão muda destinos. Não de maneira mágica, mas de maneira real. A partir dela, você começa a se tornar um homem menos disponível para a própria fraqueza, menos manipulável pela ausência, menos dependente da validação, menos carente de resposta externa, menos vulnerável ao discurso que te alivia por um minuto e te sabota por meses, mais sóbrio, mais inteiro, mais consciente, mais capaz de permanecer. E permanecer é uma virtude rara. Permanecer quando a mente quer fugir. Permanecer quando a dor quer dramatizar. Permanecer quando o ego quer se defender.
Permanecer quando o impulso quer uma saída rápida. Permanecer em contato com a verdade até que ela organize o que a mentira vinha bagunçando há anos. Esse tipo de permanência gera liberdade. Não a liberdade superficial de fazer o que quiser a qualquer hora, mas a liberdade mais alta, a de não estar emocionalmente acorrentado a tudo o que sente, teme ou deseja. A liberdade de não implorar por migalhas. A liberdade de não reagir a cada ausência como se fosse o fim de si mesmo. A liberdade de não usar a própria fala para ferir o próprio caráter. A liberdade de ser, enfim, um homem guiado por clareza e não por impulsos desordenados. Se este vídeo serviu como espelho, não desperdice isso. Use esse incômodo com inteligência. Use esse reconhecimento como ponto de virada. Use essa clareza para vigiar sua linguagem nos próximos dias, porque muitas vezes a sua nova vida não começa quando algo grande acontece fora. Ela começa quando algo pequeno muda dentro e você decide não voltar atrás. Então, da próxima vez que essas frases tentarem sair da sua boca, pare, observe. Não se julgue com teatro, não se condene, mas também não se proteja. Apenas veja com firmeza, porque um homem que aprende a se ver sem maquiagem mental já começou a recuperar o controle da própria vida. E esse controle vale mais do que atenção, validação, orgulho ou vantagem. Se esse vídeo falou com você de verdade, escreva nos comentários apenas: "Eu volto para o meu centro". Escreva isso como um marco, como uma escolha. Silenciosa, como um lembrete de que sua paz não pode continuar dependendo de desculpas, de migalhas ou de impulsos mal governados. E no próximo vídeo eu vou te mostrar os sinais de que um homem está se humilhando por amor sem perceber, mesmo achando que está apenas demonstrando sentimento. Porque muitos ainda não perderam a paz por amar demais. Perderam a paz por amar sem clareza.